E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E essa notícia é para você que pretende vir estudar no Japão. Por quê? O Kishida ele quer aumentar o número de estudantes no Japão, tá? E com isso também ele quer reter essas pessoas no Japão. O que isso quer dizer? Que o governo japonês ele vai facilitar o visto para as pessoas ficarem aqui depois que se formarem e continuarem no Japão trabalhando. Olha aí que bacana. Então já quebra aquela ideia que o Japão está procurando só funcionário de piso, só peão de mão de obra baixa. Tá? Então já dá para você ter uma ideia, por A mais B, que o governo japonês está investindo em várias áreas. Isso é bacana, pô, é bacana demais. Isso ajuda, vai ajudar demais muitas pessoas. Mas é aquela velha história, como eu sempre falei, tá? Tudo tem um preço. Você está disposto a pagar o seu preço aqui no Japão? Aí é que tá. Mas vem comigo aqui para você ter uma ideia. O primeiro-ministro Kishida instruiu o ministro da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia, Nagaoka, a revisar radicalmente a meta do governo de aceitar 300 mil estudantes estrangeiros anualmente e formular um novo plano para aumentar ainda mais o número de estudantes estrangeiros. Olha aí que bacana. O primeiro-ministro Kishida teve uma reunião online com o ministro da Educação, Cultura e Esporte, Nagaoka, e trocou opiniões sobre o próximo tema do Conselho para a criação do futuro da educação, que examina como o ensino superior deve ser. Para quem não sabe, o Kishida ele pegou coronavírus, tá? Por isso que o Kishida está tendo que trabalhar via videoconferência. Por isso que ele falou aqui na matéria. Nesse contexto, o primeiro-ministro revisou fundamentalmente o plano de 300 mil estudantes internacionais, que visa aceitar 300 mil estudantes internacionais anualmente, e orientou a formulação de um novo plano para aumentar ainda mais esse número de estudantes internacionais. Então é aquela velha história. Para quanto vai subir isso? Só Deus sabe. Tá? Mas isso pode gerar problema? Pode gerar problema, porque antes do Kishida entrar, até a Era Suga existiam, entre aspas, o tal do comércio de intercâmbio. O que é isso? Todo mundo que quer fazer intercâmbio no Japão já viu que os preços são exorbitantemente caros, são muito caros. E muitas dessas instituições prometem mundos, só que só chega aqui e entrega os fundos. Então estava dando problema para os intercambistas, estava dando problema. Tá? Então muitas das instituições, não só faculdades, tá? Tem escolas também de intercâmbio. Aí nessa brincadeira toda, o que acontece? A escola não cumpria com o que o governo pedia. Aí passava-se um tempo, o governo dava um tempo para a escola se adaptar. Se ela não se adaptasse, o governo sancionava essa escola. É nisso que acontecia. Dava problema para os alunos. De uma série de fatores. Para quem acompanha o canal desde lá do começo do canal, quando o canal foi aberto, deve se lembrar disso. Tá? Porque de tempos em tempos eu vinha colocando matérias assim, porque estava dando muito problema na época. Aí agora, de um ano para cá, que deu uma amenizada. Parou-se de sair matérias assim, mas tinha épocas que era assim, quase todos os dias saindo. Que estava dando problemas com estudantes estrangeiros. E com essa história do comércio de intercâmbio, as escolas ganhavam muito dinheiro com isso. Mas muito mesmo. Então toma cuidado, tá? Eu sempre alertei quem me perguntava, tá? Nesse ponto, faça uma pesquisa. Não tem jeito. Você vai ter que não entrar no Facebook da vida, mas você vai ter que procurar fóruns, tá? Que japonês adora um fórum, tá? Então você vai ter que procurar fóruns para você ver informações, digitar ali o nome da instituição no Google ali e ver todos os relatos que aparecem. Você vai ter que tomar uma série de medidas, tá? Nesse ponto, para tentar se proteger de alguma forma. Mas continuando. Ele também solicitou a consideração de medidas para melhorar o ambiente de estudantes internacionais e estudantes japoneses que se formarem em universidades, para desempenhar um papel ativo no Japão após a formatura e promover a internacionalização da educação. O que isso quer dizer? Depois que se formarem, terem um papel ativo no Japão. Eles continuarem no Japão trabalhando, aqui no Japão. Por isso que eu sempre, em alguns outros vídeos, e as pessoas que me perguntam, eu sempre dava aquela dica de brecha, que existiam aquelas brechas na lei. Então uma delas é a seguinte: a pessoa vinha para o Japão como intercambista,
ela começava a trabalhar em algum local, e se nesse meio tempo, tá, entre aspas, ela conseguisse cativar o chefe daquela empresa que ela estava trabalhando ali, e o chefe se propusesse, ou o chefe aceitasse, no caso a pessoa tem que perguntar para o chefe, aceitasse se ele servisse de roxonim para ela, se o chefe daquela instituição servisse de roxonim, ela poderia continuar trabalhando no Japão, porque ela ia mudar o visto dela. Porque o chefe da empresa que ela estaria trabalhando iria servir de fiador para ela. Então, com isso, já dá para você sacar por A mais B. Claro que a pessoa, depois que saísse da instituição de ensino, ela teria que sair correndo para procurar moradia e etc. Caso o chefe aceite ela, né, no emprego ali, continua aceitando ela no emprego, e dê o visto para ela. Claro que a pessoa vai ter que depois pegar toda a papelada, sair correndo na imigração lá e dar entrada na papelada. Mas você vê que existem chances, mesmo antes do Kishida falar das pessoas ficarem aqui no Japão, existia essa chance. Agora essa chance vai ser muito maior e mais concreta, sem ser, entre aspas, uma brecha na lei. Porque se o governo japonês já ceder, entre aspas, essa oportunidade de vistos, vai ficar muito mais fácil para os empregadores aceitarem as pessoas aqui no Japão, sem correr essa ideia de brecha na lei. Tá? Então já dá para você sacar por A mais B que o Kishida nesse ponto está ajudando. Está ajudando. Uma das poucas medidas que eu vejo decente do Kishida. Claro que não dá para alegar gregos e troianos. Ele infelizmente está mais errando do que acertando. Mas, né, isso é meu ponto de vista. Da mesma forma que muita gente achou que o Abe errou demais. O Abe, meu ponto de vista, ele fez muita cagada? Ele fez, desculpa o termo, ele fez muita burrada, mas em compensação ele ajudou muita gente na parte de bem-estar social. Tá? Então tem que se tomar cuidado com esse tipo de coisa, tem que se tomar cuidado. Após a reunião, o ministro da Educação, Cultura e Esporte disse a repórteres: a partir do próximo mês iniciaremos um novo estudo e decidiremos como compilar na próxima primavera, já em antecipação, a cúpula do G7. Os preparativos estão sendo feitos, no caso, são necessários. Então já dá para você ter ideia que a ministra, ali, a Nagaoka, já vai meter a mão na massa para poder fazer isso. Então logo, logo deve sair do papel, sim. Como em outubro vai ter uma próxima sessão da dieta aqui no Japão, grande provavelmente isso já vai ser dado entrada na pauta ali e já vai ser aprovado. Se não for aprovado em outubro, não escapa de janeiro, porque ela está falando que é a próxima primavera. Então, até janeiro isso vai ser resolvido. Tá? Eles vão aumentar o número de estudantes. Enquanto não dá para ter ideia, porque nem na matéria eles deram uma noção de quanto. No mínimo eu chuto em 50 mil. O aumento em 50 mil. Porque eles não vão dar um aumento assim muito desproporcional. Até porque as escolas aqui do Japão, no caso assim, as universidades e as escolas de intercâmbio, elas precisam fazer adaptações. Porque o governo japonês, pelo que foi falado ali, ele vai fazer novas diretrizes. Então eles vão ter que se readaptar de novo. Tá? Mas de qualquer maneira, é uma boa notícia. É uma ótima notícia. Principalmente para quem quer vir trabalhar no Japão depois que se formar. Então não vai precisar de voltar para o Brasil para depois procurar um emprego para voltar para o Japão. Vai ser bacana, porque já se formou, já vai conseguir continuar aqui no Japão trabalhando. Isso ajuda demais, tá certo? Espero que a notícia tenha te agradado, porque para mim agradou demais. Por isso que eu já estou trazendo para você aqui, já para você ter ideia do que está acontecendo. E nisso pode ser que ajude também, até, como é que se fala assim, algumas famílias. O que eu quero dizer ajudar algumas famílias? Porque tem famílias que têm Yonsei, tá? E você vê que aquela situação do Yonsei não está fácil, não está fácil. Se o governo não mudar essa lei, o Yonsei ele pode vir dessa forma, continuar e vir trabalhar para cá. Tem muita gente que estuda muito japonês no Brasil e que pode vir para cá também usando esse sistema de intercâmbio. Vai sair caro? Sai caro. Não sai barato, mas é aquilo que eu sempre falei em alguns outros vídeos. O seu sonho tem um preço. Você está disposto a pagar esse preço? Porque existe o preço financeiro, no caso monetário, tem o psicológico, tem o familiar e tem o sentimental. Você está disposto a pagar esses 4 preços? Porque a vida não vai ser fácil. Tá? Por mais que tenha aquele deslumbre, eu vou para o Japão estudar, que não sei o quê.
Na hora que chegar aqui e ver como é que a realidade daqui não vai assustar. Como assusta para muita gente, tá? Que vem aqui para trabalhar como DKC. Então tem que se tomar cuidado com isso, tem que fazer uma preparação psicológica muito grande. Porque é uma reviravolta na vida da pessoa muito grande. Principalmente a pessoa está sozinha num país estranho, sem conhecidos ou sem, como é que se fala assim, parentes ou que possa dar um apoio emocional, psicológico ou até financeiro em caso de problemas. E aí? Então tem que se tomar cuidado com uma série de fatores, sim. Por isso que eu sempre falo para as pessoas que me perguntam que querem vir trabalhar no Japão. Tenha sempre um plano A, B e C. Tá? Porque nós nunca sabemos o que acontece no Japão. Nós estamos suscetíveis a desastres naturais. Você vê que agora teve esse negócio da guerra, teve essa inflação que ninguém estava esperando. Então uma série de fatores acontecem, como acontecem em vários outros países. Tá? Só que se você levar em conta o fator emocional também, que você vai estar aqui sozinho, né, para poder tocar a sua vida e ter que fazer tudo sozinho, é meio complicado. A carga emocional fica muito maior. Tá? Então tem que se tomar cuidado? Tem que se tomar cuidado. Mas de qualquer maneira é uma boa notícia para as pessoas que querem vir trabalhar no Japão. É mais uma oportunidade. Eu já havia colocado em relação ao inglês, né, em uma matéria num passado recente, e é essa agora. Então você vê que é mais oportunidade para as pessoas virem para o Japão trabalhar. Mais uma delas. Tá? E também tem aquela parte de vir trabalhar por profissão. O Japão tem esse tipo de visto também, por profissão. A pessoa vir para cá exercer sua profissão aqui no Japão. Independente de ser casado com japonês, ter ligação com japoneses, descendentes de japoneses, não, independente. Se a pessoa é formada, ela tem um certo know-how, ela pode vir para cá em relação à profissão. Claro, é aquilo que eu sempre falo para as pessoas. Não adianta entrar em contato comigo para perguntar: japonês, você sabe onde que está contratando estrangeiro? Não adianta perguntar para mim. Você vai ter que fazer a pesquisa no Google, na Microsoft lá, e ver aonde estão procurando esses tipos de profissionais. Muitas empresas dão suporte para a pessoa tirar o visto, dão suporte. Tá? Cansei de ver já anúncios de empresas japonesas procurando estrangeiros que elas dão suporte para tirar o visto. Só que é aquela velha história. Primeira barreira que a pessoa tem que quebrar, ela tem que ir atrás da empresa e conversar com o empregador. Senão não tem jeito. Tá? Como é que você fala assim? Eu não sou empresa de Shokai, diferentemente da Yolo e algumas outras empresas voltadas a estrangeiros. Eu não sou. Eu só passo a notícia. Tá? Da mesma forma que eu falo que eu não sou influenciador digital. Eu dou a minha ideia, meu prospecto em relação ao que está acontecendo no Japão. Mas eu quero influenciar alguém? Não, muito pelo contrário. Como a gente falar, não sou influenciador digital. Tá certo? Mas é isso aí, família. Espero ter ajudado de alguma forma com essa matéria, com esse tipo de informação, as pessoas a realizarem certos sonhos. Que todo mundo tem seu sonho. Né? Então eu espero que esse tipo de informação ajude a criar um pouco mais de esperança nesse mundo tão cheio de desesperança como é que está hoje em dia. Tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais!